Nós estamos chique, né, nesse começo de tarde. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Muito feliz com o convite da ArcelorMittal para fazer parte da Conexão Liga STEAM. Eu espero que a gente possa conversar sobre transformação digital. A escola é mais do que tecnologias e educação, é a transformação digital da escola para apoio a processos e métodos na abordagem STEAM. Então, espero que seja bacana para vocês. Eu acabo de perceber que cortaram 20 minutos aqui do meu tempo. Mas a gente vai fazer do mesmo jeito. Pessoal, há cerca de 4 semanas atrás, vocês acompanharam isso aqui nessa cidade maravilhosa, inclusive aqui no Museu da Manhã, o encontro do G20, cujos líderes publicaram o que foi chamada a Declaração de Líderes do Rio de Janeiro, ao qual, no item 27, lê-se: nós enfatizamos o papel crucial da educação na formação de qualidade, incluindo a educação e a cultura digital. Observe que não se fala aqui em tecnologias digitais apenas, mas numa cultura, na formação de uma cultura que envolve modos de fazer e de comunicar com tecnologias. Então, isso é uma pontuação importante desse grupo, de que a tecnologia, as tecnologias, a cultura digital, contribui para uma formação de qualidade como um facilitador para a dignidade humana e para o empoderamento, equidade, igualdade e inclusão. Igualmente importante, o item 27 continua: nós observamos com preocupação a atual escassez global de professores e requer a necessidade de políticas específicas para a formação de jovens para essa área. Então, esse ponto 27 é muito importante, não só porque ele aconteceu nessa cidade maravilhosa, mas porque ele traz processos de transformação digital para a escola de maneira bastante explícita e que necessitam de uma atenção muito especial. Corta para 4 décadas atrás, Seymour Papert, que eu reputo como talvez o criador dessa área que a gente chama de tecnologias digitais na educação, ele dizia: nada seria mais absurdo, entretanto, do que um experimento no qual colocaríamos computadores na sala de aula sem mudar nada mais. Entretanto, foi exatamente o que nós fizemos. A aula, como esse arranjo social didático, que eu chamo de monológico, explicativo, unidirecional, com foco em conteúdo, disciplina e certificação, esse arranjo clássico fez exatamente isso. Apostou em hardware, em software, apostou em um monte de coisas que organizou metáforas de consumo, de transmissão de conhecimento para a sala de aula, mantendo-a exatamente como ela sempre foi. Ou seja, fora de um processo de transformação digital, de enculturamento digital, apoiado pela relação entre professores e estudantes. Isso é o que não acontecia na sala de aula e foi o contrário do que Papert sugeriu. A gente realçou e potencializou essa visão tecnicista, ainda mais no período de pandemia, quando colocamos esta metáfora de aula. Veja que eu não estou falando da sala de aula. A sala de aula é um movimento extraordinário de formação de comunidade. Eu estou falando da aula como uma metáfora de transmissão de conhecimento. Algo que nem deveria existir, porque conhecimento não são ondas de rádio para serem transmitidas. Mas o mesmo arranjo social didático monológico, com foco em conteúdo, disciplina e certificação, foi potencializado em arranjos como esse aqui. Bem, isso acontece porque, em minha opinião, a gente muitas vezes escuta só a engenharia, quando a gente devia estar organizando uma engenharia social para a sala de aula. Quais são as questões que a engenharia, muito acertadamente, levanta? O que faz, o que um artefato qualquer faz, como funciona e para que serve. Do ponto de vista da engenharia, essas perguntas são absolutamente necessárias e fundamentais para a gente entender como artefatos digitais entram em um contexto qualquer. Mas uma vez no contexto,
a sala de aula, inclusive, a gente tem que ter uma engenharia social e fazer outras questões. Essas são as questões que nós, educadores, deveríamos estar fazendo. Quem usa, como usa, em que contextos, com quais propósitos. Eu não quero descartar essas perguntas, tá, gente? Porque a gente tem que entender os artefatos. Mas eu quero pontuar que se a gente não associa essas questões a uma engenharia, o que eu estou chamando aqui de uma engenharia social, com essas outras questões, a gente vai fazer um modelo tecnicista que apenas potencializa uma aula clássica dentro de uma perspectiva monológica. Bom, isso é a mesma coisa que dizer que a gente tem que entender os contextos para usar tecnologias digitais como ferramentas. Para além disso, a gente tem que entender quais são os desafios da aprendizagem. Esse autor aqui, que, aliás, nem está citado nesse slide, eu não sei porquê, mas ele chama Hilleris, ele propõe uma modelagem de aprendizagem que envolve... A mandala é só para o slide ficar mais interessante, tá? Não tem nada a ver, ele nem fala sobre mandalas no livro dele. Mas é legal porque o que ele fala é no prazer do engajamento das pessoas. E agora eu consegui capturar, talvez, a atenção de mais algumas pessoas. Então, tem 3 camadas para organizar aqueles contextos de aprendizagem dentro de uma engenharia social que faz sentido para dentro da escola, que é cuidar do engajamento das pessoas, especialmente estudantes e professores, mas também, por exemplo, família e gestão escolar, através do desenho de propósito e prazer. É claro que a gente tem que trabalhar currículos e organizar conteúdos, mas não como tópicos de uma área de conhecimento, mas como um arranjo de significados e competências. E a gente, obviamente, tem que cuidar, nesse desafio da aprendizagem, para estabelecer ou fomentar plataformas de diálogo e formação de comunidades. Então, conteúdo, engajamento e interação. Eu vou dar um exemplo aqui de como a gente aplica esse tipo de modelo para dentro de redes de ensino, por exemplo, usando tecnologias digitais. E foi um negócio que a gente fez no contexto do ecossistema de inovação do Porto Digital no Recife, e algo que a gente chamou Olimpíada de Jogos Digitais e Educação, a OJE. Isso nem existe mais, mas foi uma plataforma de soluções que a gente criou e que eu acho que faz sentido exemplificar com isso. E eu vou pontuar 5 decisões de design que se articulam com aquelas questões de uma engenharia social que eu estava pontuando há pouco e que são exemplos de como eu acredito uma abordagem STEAM podem ganhar materialidade no cotidiano escolar. Então, a primeira coisa é que era uma Olimpíada, mas não de conhecimento. Usualmente, as Olimpíadas de conhecimento reprovam as pessoas que não tiram uma pontuação adequada em exames através de etapas diversas. A gente construiu uma Olimpíada de aprendizagem, no sentido de quem não estava indo bem, aí é que devia ficar na Olimpíada mesmo. Então, nesse sentido, não era uma Olimpíada de conhecimento, mas uma Olimpíada de aprendizagem. A gente fazia repescagens múltiplas e infinitas para manter as pessoas dentro da plataforma. A gente incluía equipamentos já disponíveis na escola, como livros didáticos em papel. Então, era uma Olimpíada online, mas a gente cortava acesso à internet de quando em vez, para as pessoas terem que ir na biblioteca pesquisar em livros, porque tinham questões, desafios dentro da plataforma para serem resolvidas, e sem internet você tinha que usar papel. Tá? Então, a gente incluía... Isso são decisões de design apoiadas por uma engenharia social que traz transformação digital para a escola a partir do reconhecimento de contextos de uso. Então, a gente não quer substituir a biblioteca, a gente quer apoiar a leitura de livros digitais e em papel. Toda a atividade dos estudantes produziam dados. Eu nem vou mostrar a plataforma, tá? Porque a ideia é justamente tentar explicar uma transformação digital que vai para além de plataformas específicas. Então, essa plataforma em particular registra a atividade dos estudantes, dos usuários, e produz dados que revelam suas dificuldades de aprendizagem para os professores, montando uma relação de conhecimento através da plataforma, o que eu chamo uma tecnologia de aproximação.
Tá? Então, usar plataformas como uma tecnologia de aproximação. E quarta decisão de design, times interseriados de alunos que convidam professores aliados. Então, ao invés do professor dizer que os alunos deveriam usar uma plataforma, os alunos começam a usar a plataforma e convidam os professores para participar dela. Então, isso monta um outro tipo de relação dialógica que pode nos interessar muito dentro de um processo de transformação digital. E, finalmente, a gente reconhecia que os jogos não iam ensinar. Quem ensinaram os professores. Mas os jogos mobilizavam, através de mecânicas consagradas, mobilizavam e promoviam conversação e aprendizagem periférica, tornando os estudantes curiosos acerca de temas da matemática, das ciências e assim por diante. Muito bem. Esse é um exemplo de decisões de design que a gente toma dentro de plataformas, do desenvolvimento de plataformas digitais, que respondem àquelas questões de uma engenharia social com vistas à transformação digital da escola. Então, veja que é uma outra modelagem, onde a gente não sai comprando equipamento ou assinando software, mas a gente desenha uma narrativa, uma aventura educacional, da qual tecnologias digitais têm que participar. E, de fato, a gente queria transformar o DNA da escola. A gente chamou esse processo, inclusive, quase como uma brincadeira acronímica, de D3NA, porque a gente queria incentivar desafios, diálogo, diversão, é o D3, narrativa, é o N, e se tudo isso desse certo, a escola ia virar uma aventura. E durante muito tempo deu certo, a gente teve 350 mil estudantes usando esse negócio, em 5 mil escolas diferentes, etc., inclusive aqui no Rio de Janeiro. Então, esse é o D3NA. Coisas como D3NA não são baseadas naquela metáfora de aula clássica, naquele arranjo sociodidático que eu mostrei inicialmente. Aquele arranjo é baseado em monologicidade. E, para entender isso de uma forma muito fácil, pense na sinalização que tenta nos educar sobre higiene em público, por exemplo. Então, você vê sinais como joga o lixo no lixo. Isso é muito pouco eficiente, muito pouco efetivo. As pessoas nem sequer prestam mais atenção, ou achamos até engraçado muitas vezes, num toalete, onde tem placas do tipo, não suba no assento, porque as pessoas estariam subindo nos assentos, mas todas as sinalizações dessa natureza são monológicas por princípio, elas apenas avisam, e você, enfim, realiza ou não, mas não há um diálogo. Sinalizações baseadas em dialogicidade, por exemplo, algo que a gente quer construir do ponto de vista da reorganização da sala de aula, elas fazem isso aqui. Isso aqui é um experimento que que usa ciências comportamentais, né, behavioral sciences, e que pode aumentar, na verdade, reduzir em até quase 50% o lixo deixado no entorno de lixeiras, onde a sinalização não é monológica, apenas faça isso ou aquilo, mas percorra de forma lúdica, tá? Lembra lá de prazer, interação, formação de comunidade. Então, gera uma aprendizagem significativa, é você brincar de percorrer essas pegadas aí até a lixeira. E é impressionantemente simples e efetivo. Aliás, a gente pode testar isso nas nossas escolas, e aqui está o encurtador que leva para esse experimento aqui. Vocês podem ler esse artigo e ver como realmente é eficiente. Pois muito bem, aquela engenharia social aponta para aspectos de dialogicidade de uma educação que se pretende transformadora do ponto de vista digital, inclusive. Isso é muito semelhante ao que Resnick propõe, e aqui eu acho que é o modelo, não sei quantos de vocês conhecem a literatura de Resnick, mas é uma explicação que eu acho absolutamente fundamental para a gente entender por que STEAM funciona. Tá? E o Resnick propõe, num artigo interessantemente intitulado Tudo que eu aprendi sobre transformação da educação, eu aprendi com as professoras da educação infantil.
E tem professoras da educação infantil aqui. Por quê? Porque na educação infantil, segundo o Resnick, ele consegue ver de maneira muito clara essa modelagem que vai da imaginação para criar coisa ou dar materialidade a esses aspectos ficcionais e fantásticos da imaginação humana, com os quais o sujeito pode play, e aí eu coloquei lá só para vocês verem que em português a gente tem uma diversidade bastante grande de traduções possíveis, todas muito úteis para o entendimento de STEAM. Explorar, brincar, jogar. Eu não botei aqui, mas tem também tocar. Tocar instrumentos, é play também. Então, coisas criadas através de fabricação digital, por exemplo, ou garrafas PET, pela imaginação, são criadas para explorar, brincar, jogar, tocar e depois compartilhar, formando comunidades, refletir, que alimenta outros processos imaginativos e assim por diante. Essa é a base do pensamento, no meu entendimento, do pensamento e da aplicação de abordagens STEAM na escola. E aí é isso, né? Ali você tem a possibilidade de brincar com todas essas letrinhas, e em particular, eu queria chamar a atenção para o A, que é arte no sentido de design, não é apenas no sentido estético, pode ser também no sentido estético, mas não é exatamente um cartaz colorido na parede, mas arte como uma dimensão da expressão estética do mundo, da aprendizagem, por exemplo, mas especialmente de como a gente pode usar design estratégico, design thinking, para identificar e refinar problemas e endereçar esses problemas através de soluções simples, porém eficientes. Então, aquilo é o A. Queria pontuar isso, porque geralmente a gente ainda está no STEM, mas o John Maeda, que fez um esforço extraordinário, e ele é um designer, para colocar o A aqui, ele vem exatamente pontuar a necessidade da gente pensar estrategicamente a educação e abordagens dessa natureza em qualquer das disciplinas. E aí isso se associa com a que a gente se acostumou a chamar de cultura maker. Então, você tem aqui todos esses são exemplos de cultura maker em diversas idades, e eu vou fazendo a ponte aqui já com uma cultura maker que tem sido muito falado ultimamente, que usa a arte da inteligência artificial para realizar coisas no mundo. Essa aqui, gente, é a minha plantação de girassóis em Marte. Vocês podem ter as suas. Essa aqui eu produzi em 2023, ainda de forma muito precária, com o DALL-E, que nem existe mais. Aquela ali, já com o Gemini Advanced, eu já estou usando Perplexity para alimentar meus girassóis. E vocês podem fazer isso como um experimento compartilhável na escola. Isso é cultura maker. Isso é STEAM. Isso é STEAM porque percorre aquele ciclo de imaginação, criação, exploração. O que mais? Compartilhamento e reflexão. A Lilian está aqui para me lembrar as coisas. Faz sentido, gente? Me deram mais alguns minutos aqui, a gente pode conversar mais sobre isso. Eu reclamei, está vendo? Você não reclama. Muito bem. Isso tem bases históricas na história da educação muito, muito fortes e acentuadas. Olha o que John Dewey publicou ainda na década de 20 do século passado. Toda aprendizagem genuína deriva da experiência de fazer, fabricar ou desenvolver alguma coisa. Tá? Então, fazia parte dessa ideia, dessa tese, a ideia de que você não dá algo para as pessoas aprender. Você dá problemas para as pessoas resolverem, desafios para as pessoas, de alguma forma, vencerem. No contexto dos problemas e desafios, as pessoas precisam usar o pensamento. E esse pensamento vai alimentar um processo de aprendizagem qualquer.
Então, a experiência de fazer, fabricar ou desenvolver é o que está por trás dessa experiência maker. Aí você cria um arranjo social didático na aula, na sala de aula, completamente diferente daquele, um que é fundado na produção de significados, no desenvolvimento da autonomia do sujeito, na colaboração e na avaliação por competências. Essa aqui é uma foto da Mobfog. Tem alguém da Mob, ou que já participou aqui da Mostra Brasileira de Foguetes? Não é, professor? É isso aí. É a ideia em que você pode estudar o lançamento de foguetes através de uma solução muito simples de vinagre com bicarbonato de sódio e fazer impulsionar foguetes construídos de garrafa PET com canos de PVC. Tá? Esse é um arranjo social didático inteiramente diferente da aula clássica e totalmente envolvido pela cultura STEAM. Mas imagina, porque o nosso propósito aqui é falar sobre transformação digital, que o foguete também pode ser impulsionado por outras substâncias e controlado através de programação em Arduino. Se você faz isso, você ainda tem esse arranjo social didático aqui, social didático baseado em todas aquelas teses, mas você tem a possibilidade de tornar tudo mais automático, com programação e código, sensores e atuadores, internet das coisas, simuladores com realidade aumentada, realidade virtual, produzindo dados e inteligência artificial generativa, porque você agora pode, inclusive, organizar toda uma tese sobre lançamento de foguetes através dessas tecnologias conversacionais. Não é preciso, não é inevitável. Meu colega Guilherme Sintra, da Fundação Lema, acaba de publicar, a gente devia excluir a ideia de inevitabilidade do uso das tecnologias digitais, com que eu concordo inteiramente. Então, não é inevitável fazer assim, mas em fazendo assim, você não ganha apenas uma possibilidade tecnológica, você ganha a capacidade de brincar e explorar o mundo de forma muito mais acentuada. Se não por outra coisa, pela oportunidade de gerar dados desse lançamento de foguetes. Tá? Que você ainda pode fazer no mundo dos foguetes de garrafa PET, filmando, por exemplo, em câmera lenta, com o seu smartphone e ali analisando dados de aceleração e assim por diante. Mas você ganha outra assertividade de dados se você, por exemplo, faz isso com Arduino. Então, esse é o tipo de transformação que a gente está lidando aqui. Muito bem. Esse aqui é o relatório do Horizon Report, eu tenho certeza que muita gente conhece essas publicações anuais, esse é o de 2023, que já pontuava que tecnologias são essas que podem reorganizar o espaço escolar do ponto de vista de transformação digital. E duas, todo mundo está, com certeza, experimentando e conversando sobre elas, que são IA para personalização de aprendizagem e, especialmente, IA generativa. Por que eu estou trazendo isso aqui? Veja, hoje, nenhuma fala sobre transformação digital da escola faz mais sentido se você não pontuar, pelo menos, a necessidade de uma reflexão, de experimento e muito diálogo sobre como a gente vai usar IA, como a gente tem usado IA generativa na escola. Então, faz sentido do ponto de vista daquela cultura digital, da formação de uma cultura digital que o G20 pontuou recentemente. Agora, não é um negócio simples que a gente vai fazer da noite para o dia. Não é mágica e a gente vai precisar de muito tempo para, fazer formação e a construção de relacionamentos com os professores, porque se a gente não colocar pedagogia no centro dessa transformação, a gente vai realizar só aula potencializadas por tecnologias digitais. A gente não quer isso. A gente quer uma reengenharia social da sala de aula e, portanto, a gente quer colocar formação e relacionamento com o professor no centro desse negócio, portanto, pedagogia como uma âncora dessa transformação. A gente quer mudar as formas de gerir a implementação dessas coisas na escola. Tá?
com instrumentos novos e, em particular, com um modelo de gestão novo, baseado numa liderança transformadora em inovação. A gente quer fazer escalabilidade com qualidade. E aí, cada um desses pontos aqui, nesse meu mapa conciso da navegação IA na educação, gera outras possibilidades. E, portanto, para escalar com qualidade, eu tenho que pensar em currículos adaptativos. Isso não é uma coisa que um professor individualmente vai fazer. Inovação é um ecossistema, faz parte de uma rede de transformações. A gente vai precisar de muita gente para fazer isso aqui, e não precisa ser ao mesmo tempo. Mas um professor só não vai fazer, simplesmente porque é descomunalmente complexo. A gente vai precisar atuar juntos e com lideranças transformadoras, com políticas públicas e estratégicas que possam apoiar essa realização. Aí a gente tem aqui o que talvez um professor consiga fazer sozinho, que é experimentar e compartilhar práticas. Mas como é que a gente escala isso? O que um professor sozinho está fazendo? Então, a gente vai ter que pensar no mapa todinho de uma vez. A gente vai ter que trabalhar no engajamento dos estudantes e ainda mais nos desafios éticos e sociais envolvidos nos vieses que a gente já sabe que essas IAs generativas produzem. E ali, por exemplo, no engajamento dos estudantes, a gente tem que repensar as formas de avaliação, usando, por exemplo, GBL é Game Based Learning, uma aprendizagem baseada em jogos digitais, que inclui a capacidade do jogo de avaliar o desempenho, o engajamento dos estudantes de forma mais dinâmica e evolutiva. Tudo isso ainda está conectado com uma reflexão que a escola precisa fazer sobre o que vai acontecer no mundo do trabalho se isso aqui for realizado, como alguns acham que pode ser. Eu nem acho que dá para fazer isso nos próximos anos, de forma completa, mas a gente vai ter que começar de algum lugar, se desejamos, de fato, realizar uma transformação digital na escola, que não é comprar equipamentos, nem fazer uso descoordenado de software. Isso posto, mesmo que a gente consiga realizar tudo aquilo, nós vamos ser absolutamente necessários para que isso seja montado. Nós, professores, nós, educadores, gestores de redes, gestores escolares. Porque, só para pontuar uma coisa, e assim, talvez aniquilando essa ideia de que a gente vai ser substituído por IA, isso é uma bobagem enorme. Simplesmente porque no espaço da escola, as inteligências artificiais, elas são produzidas através disso aqui. Mas a nossa inteligência humana é produzida através disso aqui. Eu não vou ter tempo para explorar cada detalhe disso aqui, mas veja, a gente produz uma experiência afetiva através da inteligência, que é absolutamente inexistente no inteligência artificial. E a escola é sobre montagem de relações afetivas e intelectuais, principalmente entre estudantes e professores. Então, uma tecnologia de aproximação, como pode ser a inteligência artificial generativa, ela pode apoiar processos que são desenhados pelos educadores. Mas ela não tem nenhuma possibilidade de substituir. Não devia nem estar falando sobre isso aqui, porque isso é meio óbvio. Mas, como disse algumas das pessoas num painel anterior, às vezes a gente tem que dizer o óbvio. E o óbvio é, nós não seremos substituídos, porque o trabalho da escola é um trabalho que exige a adaptação a contextos emergentes. Aqui é uma adaptação muito precária. Aqui, obviamente, a nossa inteligência é absolutamente adaptativa a contextos emergentes, e a nossa inteligência ela é envolvida por uma experiência afetiva e emocional, coisa que é absolutamente inexistente ali. E, ainda mais, a nossa tomada de decisão é baseada na produção de sentido, aqui é baseado só no processamento de informações, fazendo a IA generativa ser o que os autores chamam papagaios estocásticos, né? Ou seja, eles repetem coisas baseadas em probabilidade de uma palavra se seguir a outra, sem nenhuma capacidade de entendimento.
Então, eu espero que uma comparação dessa, definitivamente, aniquile essa ideia boba, por um lado, e absurda, por outro, de que a inteligência artificial, pelo menos nos próximos 100 anos, poderá substituir o trabalho dos professores. Quem estiver pensando isso é porque está fazendo as perguntas da engenharia, não da engenharia social, que é necessária para a reconfiguração do espaço escolar em termos de uma transformação digital. E, finalmente, e aí vai ser massa, porque vai sobrar tempo para a gente conversar, porque, por enquanto, eu estou fazendo exatamente o que eu estou criticando, que é aquela aula baseada em monologicidade. Vamos ver se a gente transforma isso em algo mais dialógico. Finalmente, tem uma tese no mundo dos jogos digitais, ao qual eu fui, obviamente, associado durante muito tempo, porque ajudei a criar as Olimpíadas de Jogos Digitais e Educação, com o qual eu exemplifiquei a necessidade de um design estratégico para a escola, no começo dessa fala. Tem uma tese lá que é muito bacana e se baseia em como a gente captura o imaginário das pessoas para a transformação. E a gente faz isso no mundo dos videogames com esses 3 Fs aqui. A gente precisa ter informação qualificada para as pessoas, o que ele trata em termos do F do feedback. A gente precisa, obviamente, ter fun, engajamento lúdico nas coisas que a gente quer, aspas, transmitir. Isso não existe, mas eu vou usar essa metáfora. E, finalmente, o mundo dos videogames, por mais solitário que pareça, é um mundo de formação de comunidades. As pessoas, inclusive, se reúnem só para falar sobre videogames, e outros só para ver outras pessoas jogando. E outras ainda jogam sozinhos, mas publicam nas redes sociais que zeraram alguma coisa. Então, friends, formação de comunidades. A ideia dos 3 Fs é inteiramente aplicável na transformação do DNA clássico da escola para um D3NA. Especialmente porque o centro da educação não está no estudante. Por mais que a gente repita isso e pareça legal, mas está na construção de relacionamentos afetivos e intelectuais entre estudantes e professores. Se a gente realizar isso, a gente vai estar num caminho de transformação digital que, basicamente, é uma transformação de comportamentos e da cultura escolar bem mais interessante do que a ideia clássica de uma aula magistral ou uma masterclass onde só eu falo. Muito obrigado. Agora chegou a parte boa. Coloquem o QR Code aqui. Tem gente querendo fazer pergunta? Quem quiser fazer pergunta, aponta aqui para o QR Code, manda pergunta. É aquele mesmo link que a gente falou no início, tá? Você falou no tempo, e eu acho que você vai ganhar até mais tempo para responder as perguntas, viu, Luciano? E pode até, talvez, circular um microfonezinho aí para as pessoas falarem. Pode ser, Gabi? Gente, uma pergunta é uma frase de, no máximo, 30 segundos com uma interrogação no final. Olha aí, ó, já chegou uma. Como inovar e levar a tecnologia para a sala de aula, mesmo com recursos tecnológicos limitados, como nas escolas públicas? Essa devia ser a última pergunta, porque aí eu poderia dizer que eu não vou ter tempo de elaborar, porque é muito complexo, e aí a gente fala qualquer coisa e vai embora, porque a complexidade que está envolvida nisso é a necessidade de, primeiro, entender que acesso não é só conectividade. As pessoas confundem esses 2 conceitos. Acesso é também conectividade, mas tem que estar associado a, pelo menos, a existência de dispositivos adequados, e o smartphone não é um dispositivo adequado para a sala de aula, tá certo? A tela é pequena, não dá para fazer muita coisa, não. É um dispositivo adequado para fazer outras coisas. Mas, do ponto de vista do arranjo pedagógico da sala de aula, você tem que ter, no mínimo, dispositivos com telas mais interessantes, enfim, coisas mais potentes do que o smartphone comum. Tá? Então, você tem que ter dispositivos adequados, tem que ter recursos digitais que façam sentido, como, sei lá, talvez uma Olimpíada de aprendizagem. E você tem que ter políticas públicas que deem sustentação no tempo a essas coisas. Então, você não adianta ter, por exemplo, um laboratório maker que foi adquirido, mas sem um contrato de manutenção. Porque ele só vai ser usado por 6 meses e, provavelmente, para fazer chaveiro.
A gente vai fazer chaveiro, não contempla o desenho de uma prática pedagógica. Vocês viram porque é assim mesmo? Eita, Tô chocada. tem uma discussão sobre isso e eu não estou sabendo, né? Alguém vai ter que dizer para mim depois. Tá? Então, a gente vai ter que fazer um redesenho da escola e das nossas relações com o poder público para fazer isso em rede. Tá? Então, assim, como é que você faz... como você faz transformação? Porque inovar e levar a tecnologia para a sala de aula só dentro de um modelo de transformação digital, porque senão você vai estar só, enfim, contemplando algum edtech que tem um produto bacana, que não vai ter sustentação dentro do espaço escolar, porque falta contexto. Então, isso vai ter que ser uma política pública. E, para ser uma política pública, vai exigir nossa participação em algo que a gente, eu acredito, ainda faz pouco no Brasil, que é o que eu chamo lobby do bem. O lobby do bem não tem dinheiro, como nós não temos, quer dizer, algumas pessoas aqui têm, e podem dar sustentação ao lobby do bem sem dinheiro, que é o nosso esforço de continuamente e incansavelmente exigir políticas públicas de qualidade. Tem uma próxima pergunta para colocar? Na escola, muitas vezes os alunos estão conectados no celular e acabamos disputando a atenção. Alguma dica para usarmos isso a favor do aprendizado? É quase impossível você usar as redes sociais, com os algoritmos que hoje organizam essas redes sociais, em alguma modelagem de aprendizagem hoje. Há algum tempo atrás, eu ainda falava, por exemplo, de concurso de micronarrativas no ex-Twitter. Né? Mas isso foi completamente reorganizado por práticas pouco republicanas e algoritmos que produzem nos jovens, por exemplo, e isso tem sido reconhecido mundialmente, inclusive coisas muito potencialmente drásticas, como ideação suicida. Então, hoje, é quase impossível você usar as redes sociais e os algoritmos dessas redes, como elas foram reconfiguradas nos últimos anos, para fazer micronarrativas e coisas dessa natureza, o que era uma ideia que me pareceu, há algum tempo atrás, interessante. Então, eu acredito que, como, aliás, a cidade do Rio de Janeiro fez, os celulares, os smartphones teriam que ser recolhidos das crianças na sala de aula, a não ser que você tenha um desenho muito específico, por exemplo, para usar o acelerômetro do celular para produzir uma aula em física. Só que os dispositivos, normalmente, de posse dessas crianças e jovens, não têm coisas mais sofisticadas como acelerômetro. Então, é um problema. Então, hoje, infelizmente, a gente vai ter que recolher isso porque tem agravado questões de saúde mental consideravelmente importantes. Então, não sei se eu respondi, mas alguma Respondeu. dica? Não estou dando dica nenhuma ainda. Antes do senhor falar, eu ia te perguntar justamente sobre isso que gerou polêmica, da proibição dos celulares nas salas de aula. Pode me chamar de você, desculpa. porque o senhor não deve estar pensando em smartphone. É coisa de mineiro. Né? Não sabemos. Mas isso é coisa de mineiro, não é? Quem é mineiro que está aqui? É coisa de mineiro. Só por isso vai ganhar mais uma pergunta para responder. Bora. Você, viu? Que eu já aprendi. Em tempo de tecnologia, mais se tem falado da importância das relações afetivas e analógicas. Você enxerga esse equilíbrio com otimismo? Completamente. A gente precisa disso. Aliás, meu último slide é uma ênfase na necessidade de manutenção e fortalecimento dessas relações que eu chamei de intelectuais e afetivas entre estudantes e professores. A gente não tem que ter um programa de desenvolvimento socioemocional e aí fazer aula de matemática, como essas duas coisas fossem cartesianamente separadas. A ideia é que, na resolução de problemas separados, problemas matemáticos, nós possamos acolher afetivamente os estudantes, porque muitas vezes é uma dor, tá? E nós somos clinicamente, enquanto educadores, desenhados para o acolhimento e a solidariedade. Se a gente não está fazendo isso, a gente está fazendo alguma coisa que está desestruturando a possibilidade de crescimento dos nossos jovens. Então, o investimento afetivo
na escola é um investimento associado à nossa capacidade de construir intelectualmente, por exemplo, respostas no âmbito da matemática. Terminou. Tinham mais perguntas, mas eu recebi uma plaquinha assim. Manda por e-mail para mais. luciano@meira.com que eu farei questão de responder. Luciano, fala de novo, é meu que nome. não deu tempo de anotar, não. Luciano@meira.com, eu faço questão de responder para vocês. Luciano@meira.com. Muito obrigado, gente. Obrigada, professor.